Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, é domingo de manhã, não tô mais de manhã assim, na verdade já é mais pra meio-dia, mas eu acordei tarde hoje, então ainda é de manhã pra mim. E eu vim gravar um vídeo pra gente conversar sobre as minhas leituras do mês de maio. Antes disso, eu queria dar boas-vindas pra todo mundo que chegou aí no canal nos últimos tempos. Muita gente chegou no canal aqui no último mês. Então, prazer, meu nome é Gisele, eu falo sobre livros com uma periodicidade não constante nesse canal. Eu apareço aqui de vez em quando e a gente conversa então sobre as coisas. E é isso, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. E vamos lá então para as leituras. Acabei lendo bem mais do que eu achei que eu ia ler esse mês. Eu li meio concentrado, eu li mais coisas no começo e depois mais coisas no final e poucas coisas no meio do mês. Mas vamos lá que tem algumas coisas legais. Eu comecei o mês então lendo As Suplicantes do Ésquilo. Eu li essa edição aqui, esse livro que tem tradução do Jaá Torrano. Tem 4 peças do Ésquilo. Tem os Persas, os 7 contra Tebas, As Suplicantes e Prometeu Cadeeiro. Eu li só As Suplicantes agora. Eu já li o livro inteiro, mas faz muito tempo. Foi lá por 2012. E eu acho que eu de lá pra cá aprendi muito sobre literatura clássica e sobre teatro e etc. Então acho que eu tive uma leitura bem diferente nesse momento. E se você quiser saber mais sobre teatro clássico, eu indico esse livro aqui, Tragédia Grega, o Mito em Cena, da Daisy Malhada, publicado pelo Ateliê Editorial. Nesse livro, o autor explica mais sobre como funciona uma tragédia grega, quais são as partes e como funcionava isso no palco, assim a gente consegue ter uma ideia melhor do que a gente está lendo. O que me motivou a pegar essa peça agora foi a peça da Elfriede Jelinek, que eu li no finalzinho do mês passado, que é uma peça sobre estrangeiros e sobre a crise dos refugiados e que tem bastante intertextualidade com essa peça aqui. E eu quis reler ela porque, pra ser sincera, eu não lembrava muita coisa. Mas enfim, é uma peça em que a gente tem um grupo de mulheres que fogem de uma cidade e vai buscar refúgio em outra cidade, porque elas estão sendo forçadas a casar com um grupo ali de homens. E elas vão buscar e acabam ficando dentro de um templo. E tem todo um debate sobre se essa cidade deveria ou não receber essas mulheres e ajudar essas mulheres e dar proteção a essas mulheres. O que acontece na obra da Jelinek é que ela vai pensar que houve um caso muito semelhante na Áustria, em que um grupo de refugiados fez uma espécie de protesto e ficou dentro de uma igreja. Então tem essa intertextualidade já meio que dada pela situação, né? E vai debater um pouco isso. A questão dessa obra específica, que é uma coisa que não aparece tanto na obra da Jelinek, é que aqui a gente tem um grupo de mulheres procurando refúgio por uma questão de violência contra a mulher, de patriarcalismo, assim, de elas estarem fugindo desses casamentos arranjados. E isso também é muito interessante a gente pensar. Elas vão se filiar à imagem de Ió, que é essa figura da mitologia grega que era uma mulher pela qual Zeus se apaixonou. E daí que a gente tem algumas versões diferentes da mitologia, de como isso acontece, mas no final de todas elas, Ió vira uma vaca, transformada numa vaca, e é condenado a ficar vagando pelo mundo em busca de ajuda e enfim, sofrendo eternamente por isso, né? E ela se torna então um símbolo dessa questão das mulheres sofrerem por escolhas dos outros, por decisões dos outros. E isso é bem interessante como isso aparece nessa peça aqui e como isso também vai aparecer na Jelinek depois. Então foi uma leitura bem interessante, gostei de ter feito. Tenho gostado de reler livros nos últimos tempos, essa coisa de voltar a uma obra, às vezes que eu gostei muito e às vezes que nem essa, que era uma obra legal, mas que não tinha dialogado tão intimamente comigo na época. Enfim, tem sido gostoso. Bom, minha próxima leitura foi o calhamaço, foi o The Overstory, do Richard Powers. Ele não foi traduzido ainda, mas ele foi muito falado, ficou em muitas listas de mais vendidos, então eu imagino que não vai demorar muito para ter uma edição brasileira desse livro. Então, a primeira coisa que eu tenho que falar sobre ele é que eu terminei de ler e eu abandono livros com uma certa facilidade, o que quer dizer que alguma coisa legal esse livro tem e eu terminei de ler o livro, né?
Não gostei tanto assim. Eu cheguei nesse livro por causa de muitas indicações de pessoas que eu gosto muito do YouTube ou de críticos literários que falaram muito bem sobre esse livro. E eu tenho um pouco isso, assim, eu tenho algumas pessoas que eu identifico que têm um gosto muito parecido com o meu e que quando falam tão empolgadamente sobre um livro eu meio que confio e fico muito, muito empolgada e com expectativas muito altas em relação a esse livro, e foi mais ou menos o que aconteceu aqui. E, enfim, as minhas expectativas não foram correspondidas, o que não é exatamente culpa do livro, né? A gente precisa ser sincero nisso. Bom, eu vi muita gente definindo esse livro como um livro sobre árvores, e eu acho que essa é uma definição errada. Eu acho que é um livro sobre a relação das pessoas com as árvores. A gente tem um começo muito maravilhoso, e o começo me empolga muito do livro. A gente vai ter uma espécie de parte do livro que é contos. A gente vai ter a apresentação dos 9 personagens principais, cada um na sua historinha. E eles não se entrelaçam, são histórias bem diferentes e tal. E essa parte é uma parte muito boa, o Richard Powers escreve muito bem, a gente fica apaixonado pela escrita dele, e a gente, mais do que tudo, fica apaixonado por essas pessoas. Porque o jeito que ele vai descrever essas pessoas é de um jeito muito íntimo, muito afetivo, vai mostrar essas idiosincrasias das pessoas, essas coisinhas muito simples que fazem da gente a gente e tal. E essa primeira parte do livro é incrível. Depois a gente vai, né, essas pessoas, a gente vai saber a relação que essas pessoas têm com as árvores e por que elas de alguma forma ou de outra vão ter carinhos e afetos com árvores, às vezes árvores específicas, às vezes uma coisa mais ampla. Alguns vão ser pesquisadores, enfim, eles vão para áreas muito diferentes, isso também é muito legal. E por enquanto eu gosto muito do livro. Depois disso a gente começa a desenvolver a história dessas pessoas e suas vidas normais e como que isso vai se desenrolando, até que a gente vai ter esse momento em que todo mundo meio que está envolvido com alguma coisa de proteção de árvores ou alguma situação mais ampla em que se pensa árvores dentro da sociedade. E aqui a gente vai ter graduações muito diferentes. A gente vai ter personagens com um laço afetivo com uma árvore específica, por exemplo. A gente vai ter personagens que pesquisam florestas, a gente vai ter pessoas que vão se envolver com esse ambientalismo numa situação muito pontual. A gente vai ter ativistas, a gente vai ter ecoterroristas. Então a gente, assim, tem uma abrangência sempre muito grande de envolvimento, e isso também é uma coisa que eu acho muito legal. E eu acho muito legal que a gente não tem aquele momento óbvio que tá todos esses 9 personagens na mesma sala e tal, assim. O jeito que eles vão se entrelaçar, pra mim, soa muito natural e muito bem escrito. Uma outra coisa, o Richard Powers tem algumas frases muito boas. Aquelas frases que você sublinha e que quando você lê no Kindle vai parecer que 300 milhões de pessoas sublinharam aquela mesma frase. Ele tem isso, e eu acho que elas vêm em momentos interessantes da narrativa. O que me incomoda desse livro me parece que as pessoas que trabalharam nesse livro ficaram extremamente empolgadas com essas muitas coisas legais dele e passaram batido por alguns problemas. Então tem alguns capítulos, tem momentos que do livro que ele precisava, na minha opinião, precisaria ser cortado. Tem momentos narrativos que não levam a nada. E o que mais me irrita é que às vezes a gente tem toda a descrição de uma cena muito interessante, muito bem feita e que transmite um certo sentimento ou de raiva, ou de tristeza, ou de alegria e tal. E daí o Richard Powers tem 1, 2, 3 parágrafos em que ele explica pra gente, do tipo, você tá vendo? Você deveria estar se sentindo triste, essa foi uma situação muito triste. E o pessoal, eu sei, você escreveu bem, e por que você... Eu não entendi a função estética desses parágrafos didáticos, de reiteração de argumento, assim, não sei, eu achei eles extremamente desnecessários, assim. Porque não é um livro que está sendo irônico, não é um livro que está
provocando essa estrutura estética diferente. Não sei, gente, me irritou demais esses momentos em que ele tenta ser pedagógico demais, assim. Eu diria que é um livro gostoso, é um livro que tem personagens interessantes e que aborda essa questão das árvores e vai partir de um princípio de que existe uma comunicação entre as árvores e os personagens vão falar sobre isso e vai pensar em tudo como um sistema que funciona. Eu acho muito bom que ele não caia no estereótipo. Quando eu pensei em um livro sobre árvores, eu pensei que ele ia cair numa coisa meio Ent do Senhor dos Anéis. E ele vai longe disso, o que eu achei legal. Mas ele também não vai promover nada muito novo e muito diferente, assim. Eu acho que, por exemplo, um autor que eu li esse ano, que é o Max Potter, vai criar esse jeito muito mais interessante de pensar a linguagem desses seres inanimados e tal, uma coisa que não acontece aqui, por exemplo. Então é um livro legal, eu acho que tem histórias boas, eu acho que é legal ele trazer uma luz para essa questão do ambientalismo e das roupas que isso pode ter, né, dos jeitos que isso pode ter e das pessoas que podem estar envolvidas nisso. Eu acho que é um assunto que a gente precisa debater muito mais agora, que a gente também está vivendo um momento de crise climática. Então tudo isso eu acho bastante importante, assim, no livro. Mas eu acho que enquanto narrativa ele tem algumas questões que precisavam ser melhor aparadas, assim. Mas eu acho muito louco essa relação que a gente estabelece com alguns críticos, youtubers, enfim, pessoas que falam sobre literatura em qualquer tipo de plataforma, porque em geral eu gosto muito de assistir, eu vou anotando as dicas das pessoas, mas eu tendo a ver com um jeito mais, será que eu vou gostar disso? Legal que essa pessoa gostou, mas será que eu vou gostar disso? Agora tem uma ou outra pessoa que é do tipo, falou, eu gostei disso e eu fico cega pra qualquer coisa. Enfim, acontece. Bom, depois de um calhamaço, eu fui para um livro bem curtinho, eu li o Jockey da Matilde Campilho. É uma poeta, um livro de poesia, uma poeta portuguesa, saiu pela editora 34. E eu preciso fazer aqui um disclaimer que eu sou péssima para falar sobre poesia. Então, isso, eu vou tentar falar pouco, lidem comigo. O que eu gosto desse livro é que a Matilde Campilho viaja bastante, ela vem para o Brasil e todo o livro para mim tem uma relação muito interessante de descrever lugares e de descrever a experiência de um indivíduo num lugar, assim. Isso eu acho uma coisa que o livro faz muito bem, que ela faz muito bem, assim. Uma coisa que eu peguei, que não fica explícita em nenhum poema específico, nem nada assim, mas que eu peguei da narrativa dela e que eu gostei muito, é que existe uma espécie de paralelo entre você viajar e conhecer um lugar e você começar a se relacionar com uma pessoa e conhecer uma pessoa. E nesse sentido de dar um sentimento parecido, de você conhecer esse novo mundinho, assim. E isso é muito legal, porque é uma coisa que pra mim faz muito sentido. Uma palavra que eu usei quando eu tava tentando esboçar ali uns pensamentos sobre o livro é que é um livro muito solar, no sentido de... É um livro muito... se passa em ambientes amplos, se passa em cidades, se passa do lado de fora, ao mesmo tempo que a gente tem essa parte interna da poeta, do eu lírico. Então ele é um livro muito interessante, assim, eu gostei bastante de ter lido. Uma coisa que eu gosto muito do jeito que ela faz para transmitir essa coisa do conhecer os outros lugares é que muitas vezes quando a gente viaja, a gente vai ter um estranhamento linguístico, né? Seja no estrangeiro, seja viajar para outros países que falam outras línguas, mas às vezes quando a gente viaja dentro do nosso próprio país também encontra um sotaque, um jeito de falar outras palavras, outras coisas, né? E eu acho que ela faz isso muito bem, porque ela tem alguns momentos que ela vai escrever alguma coisa em inglês, vai fazer uma riminha com uma palavra em inglês, alguma coisa assim. Eu achei isso muito legal. É mais ou menos isso que eu queria dizer sobre o livro. Eu prefiro falar pouco do que me perder em coisas que não fazem muito sentido. Mas é um livro que eu sublinhei várias coisas e vários momentos dele fizeram muito sentido pra mim, e eu prometo que eu vou tentar melhorar minha crítica de poesia para os próximos vídeos. Vamos lá, então.
Bom, eu tô tentando também dar uma adiantada nas minhas leituras para graduação. Para quem não sabe, eu faço letras, estou no último semestre, no que eu espero que seja meu último semestre. E a gente, por motivos bastante óbvios, estamos parados, não estamos tendo aula agora. Ficar em casa é importante. Pessoal, a gente está num pico, não sei a cidade de vocês, mas em Curitiba a gente está chegando perto de um pico, cada vez mais importante ficar em casa. Mas enfim, a gente tem, por uma das disciplinas, tinha que ler um conto do Heinrich von Kleist, que é um escritor alemão, né? Uma disciplina de literatura alemã. E eu tinha o livro dele parado aqui em casa já faz um tempo, que eu lembro de ter comprado na Cultura, eu não tenho muita ideia de porquê, mas o livro que eu li foi Michael Kurlas. O Kleist é um escritor ele 1777, nasceu em 1777, faleceu em 1811 e, enfim, o conto que a gente vai debater na disciplina é o Noivado em São Domingo, eu acho que é o nome em português, e esse aqui, então, era um livro que eu tinha em casa e pensei, bom, vou aproveitar que eu tô lendo coisas sobre o autor e vou ler esse também. E foi muito interessante. Então, como eu disse, é um livro que veio parar aqui em casa. Eu acho que eu comprei porque era literatura alemã e assim, né? E faz parte dessa coleção chamada Arte da Novela, que é editada pela Grua. E é um livro curto. E foi muito interessante, porque eu comecei a ler sem saber muita coisa sobre nada, sem saber pra onde ir. E foi uma surpresa, porque eu não esperava o desenvolvimento. Então a gente começa com esse personagem que é comerciante de cavalo e ele tá viajando, então ele cria os cavalos e ele viaja e vai vendendo os cavalos e ele volta pra casa e eu penso, nossa, um monte de cavalaria. E daí ele toma assim, e faz umas viradas assim e enfim, o que acontece é que então ele para num primeiro burgozinho ali e dizem para ele que ele precisa de uma licença, que precisa pagar não sei o que, e daí ele não tinha dinheiro, e daí ele precisou deixar cavalos. E ele tá todo muito desconfortável com isso, porque isso nunca tinha acontecido com ele antes, mas ele tenta entender, e tenta ser educado e tal. E depois, quando ele continua a viagem, vai pra outra cidade, ele descobre que nada disso era verdade, que foi um golpe, que foi uma corrupção, que foi um crime, enfim, que foi ali algum problema. E quando ele tá voltando, né, ele faz a volta, termina de fazer o que ele precisa fazer, ele vai muito determinado a resolver a situação e fala, olha, falaram que não é isso, que blá 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 blá. E ele encontra os cavalos dele todos destruídos, assim, extremamente magros e mal cuidados. E ele tenta argumentar que isso era irregular e ilegal. E enfim, a situação se escala, fica quase muito violenta e ele tenta, então, quando ele volta para casa, lidar com a situação com os meios legais, jurídicos existentes. Mas aqui a gente tem que pensar também, a gente não tinha Alemanha na mesma formação que a gente tinha hoje e a gente não tinha um sistema judiciário do jeito que a gente tem hoje. E ele começa a ficar cada vez mais frustrado com a falta de solução para essa injustiça que ele sofreu. E o que a gente tem? Eu definiria o livro como a formação de um revolucionário. Então é o que precisa acontecer para uma pessoa ser essa figura revolucionária extrema de violência, de querer guerra, de querer matar todo mundo, enfim, é um livro muito sobre injustiças, sobre como o sistema que permite injustiça leva a situações cada vez mais extremas. E é um livro curioso. O contexto do livro é muito diferente, mas eu fico pensando com injustiças recentes na nossa sociedade, pensando no menino que foi morto esses tempos no Rio de Janeiro, pensando no senhor que foi morto nos Estados Unidos, que são situações de injustiça extrema, que estão sistematizadas na nossa sociedade, que o sistema não consegue resolver. Então é um livro muito louco pra gente pensar nesse sentido, assim, porque a gente vai acompanhar internamente o que acontece com essa personagem, como ele sai de ser esse comerciante respeitado
para ser essa pessoa em busca de justiça e motivado unicamente por isso. Então é um livro que me surpreendeu demais. Eu peguei uma coisa meio kafkiana nele, assim, obviamente o Kafka veio depois, certo? Mas me lembrou um pouco o processo nesse sentido de que a gente tem esse personagem que vivia a sua vida normalmente e de repente acontece esse marco e sua realidade é completamente transformada, assim. E nesse sentido é algo que me remete a esse tipo de literatura, esse tipo de personagem. Foi muito interessante ver isso sendo feito muito antes do Kafka, assim, né? Então, é um livro que eu recomendo pra quem gosta. Não é o meu tipo favorito de período, de narrativa, mas foi uma surpresa, assim. Então, recomendo. Depois disso tivemos mais poesia, esse foi um mês muito poético de leituras. Eu li esse livro aqui bem pequenininho, como se fosse A Casa, uma correspondência da Ana Martins Marques e Eduardo Jorge, que saiu pela Relicário. É um livro interessante, eles escrevem juntos porque o Eduardo Jorge viaja em determinado momento e aluga a casa dele para Ana Martins Marques. E inicialmente eles começam a se corresponder por questões da casa, né? Essas coisas que precisa lidar com a casa um do outro, até porque vamos pensar que a Ana ficou na casa mesmo do Eduardo, com as coisas do Eduardo, enfim, né? Não um apartamento simplesmente, né? E depois eles começam com dois poetas, começam a escrever poesia sobre essa experiência de viver na casa do outro, de estar longe de ter alguém na sua casa e descobrir cidades. Então, ele é um livro que tem a ver com um espaço de casa e é um livro que tem a ver com um viajar e estar em outro lugar também. Então, nesse sentido, também é um livro muito sobre lugares, assim. Eu gostei do textinho que está aqui atrás, vou ler para vocês. Quando alugamos um apartamento, alugamos uma paisagem, alugamos vizinhos com os quais cruzamos no elevador, a temperatura das manhãs, determinados barulhos, certas incidências do sol, poeira, alugamos as palavras que nos dirigem os porteiros, as distâncias relativas nos lugares que frequentamos, alugamos os lugares que passamos a frequentar, o cheiro de tinta, o toque dos tacos, alugamos o direito de dizer que aí moramos, o salvo-conduto para entrar e sair, e mesmo a permissão para morrer. Aí alugamos a memória futura de um apartamento e o direito de metê-lo num poema. E isso, enfim, achei legal. E me remeteu muito a duas experiências que aconteceram comigo ao mesmo tempo, mas ano passado, quando a gente morou um tempo na Dinamarca, a gente estava alugando um apartamento que estava mobiliado e com as coisas de uma menina que estava viajando, ao mesmo tempo que o nosso apartamento foi habitado, foi ocupado por uma amiga minha. E então essa experiência de estar nesse outro lugar, eu no começo achava muito estranho estar nesse apartamento, porque tinham livros que não eram meus, DVDs que não eram meus, roupas de cama, coisas que não eram minhas, ao mesmo tempo que você começa a se sentir em casa muito rápido também nesse ambiente que não é teu, assim. Então foi uma experiência muito legal e foi legal pensar sobre isso a partir dessas outras palavras. Bom, depois disso eu vou pegar um pouco mais de chá, que meu chá tá acabando. Eu li um livro que também já estava aqui em casa fazia bastante tempo, e a motivação de ler esse livro agora foram os vídeos que eu tô gravando lá no canal do Goethe Institute. Se você não viu ainda, vai lá dar uma olhada. Eu tô gravando alguns vídeos para ele sobre literatura de língua alemã, todas obras traduzidas. E o livro que eu li, então, foi O Vestido Azul, da Doris Dörri. Eu gravei um vídeo inteiro pra ele, então eu recomendo vocês darem uma olhada. Eu vou deixar o link aqui embaixo. Mas é um livro muito, muito, muito interessante. É um livro sobre luto, e a gente tem dois personagens sofrendo luto pela morte dos seus respectivos esposos. E eles vão se unir e formar um laço de amizade, e essa amizade em grande parte ajuda os dois a superar o seu luto e a conseguir ver essas novas possibilidades para eles. O livro também vai para alguns lugares inesperados, não quero dar muitos spoilers aqui, falei bastante sobre ele lá no vídeo, mas teve um desfecho muito interessante. O que eu achei impressionante é que o livro é muito visual, ela usa muito uma questão de descrição e muito a descrição dos espaços, onde os personagens estão, que eles estão vestindo, tudo isso é
um símbolo muito importante para entender o que está acontecendo com os personagens. Assim, eu achei muito interessante a ligação que ela faz sobre esses dois aspectos. A Doris Duke também é cineasta, então o jeito que ela lida com isso é muito, muito, muito interessante. E se você quiser saber mais, o link vai estar por aqui, em algum lugar. Depois disso, li duas autoras contemporâneas brasileiras, gostei muito das duas. O primeiro que eu li foi o Se Deus Me Chamar Não Vou, da Mariana Salomão Carrara, saiu pela editora Nós. Foi a própria autora que me enviou esse livro aqui. E, gente, que delícia de livro, assim, que escrita maravilhosa. Bastante gente já falou sobre esse livro aqui na internet e eu consegui muito entender assim, o que motiva as pessoas a lerem e falar sobre esse livro, porque é realmente muito interessante. A gente vai acompanhar uma narradora em primeira pessoa, ela tem 11 anos e estuda e quer ser escritora e começa a escrever ali meio que a sua vida num exercício de escrita, sem que ela saiba exatamente o que é um exercício de escrita. Enfim, ela começa a escrever ali e contar um pouco a vida dela e as angústias dela e tal. Então a gente tem essa menina que a princípio não tem nenhum problema grande, do tipo, não vive em situação de extrema pobreza, ou não vive em nenhuma situação de risco, nem nada, mas que tem que lidar com suas depressões, com suas questões internas e com essa complexidade que é ser alguém. Ela sofre bullying, por exemplo, por ser acima do peso. Ela tem toda uma solidão muito presente na vida dela, que se ressalta quando ela vê que as outras pessoas não são tão sozinhas. E ela tem que lidar com uma questão da vida dos pais dela também e tal. Então, tudo isso é muito interessante. O grande contraste da narrativa se dá por ela ser tão jovem, mas a família dela ter uma loja de itens para idosos e de cuidados médicos e de apoio e coisas assim. E isso cria um contraste bastante interessante. É um livro, no começo, muito engraçado. No começo eu dei muita risada. Eu vou ler um trechinho para vocês terem uma ideia do que eu tô falando. Eu completava 11 anos, esquecida bem no meio de janeiro. O que quer dizer que talvez eu faça 12 anos enquanto escrevo esse livro, ajudando minha mãe na loja de velhos. Gosto de chamar de loja de velhos porque parece que vendemos velhos. Com o tempo, comecei a acreditar que isso é verdade, porque os velhinhos precisam de uma porção de coisas que já fazem parte do nosso corpo. E parece que, peça por peça, estamos vendendo velhinhos inteiros. As pessoas vão lá e pedem coisas que eu nem imaginava que alguém poderia precisar. E eu vou lá em cima, vou procurar lá em cima, em caixas com etiquetas mais ou menos em ordem alfabética. Então, no começo é um livro que eu achei muito engraçado. Vai ficando triste, vai ficando denso, mas a essa altura você já gosta tanto da personagem, você vai indo, assim, é muito interessante o jeito que a Mariana encaminha, essa narrativa encaminha a gente pra esse lugar, assim. Então a gente vai acompanhar basicamente isso, e essas dores dessa menina, e o ponto que vai chegar. Ele tem um final tão quentinho, assim, um final tão gostosinho, e eu indico bastante. Eu fiz uma entrevista com a autora, eu vou deixar o link aqui também pra vocês. Foi publicada no Pós-Fácil, eu tô escrevendo lá de vez em quando também, caso alguém não saiba e queira dar uma olhada, acho que já deve ter uns 5 textos meus lá, eu acho. E foi muito legal, gostei muito de conhecer a Mariana. Depois disso, eu li o Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, pela primeira vez. Eu fiz só um vídeo pra ele, caso você não tenha visto. Vou deixar aqui o link. Fazia tempo que eu não fazia um vídeo sobre um livro só, mas me senti inspirada a fazer sobre eles. Também li um pouco em parte para graduação, fazia parte de uma discussão, e eram alguns capítulos específicos que eu acho que já estavam meio que presumindo que a gente já tinha lido o livro. E eu pensei, eu acho que tá mais do que na hora de ler esse livro. Eu já tinha lido do Machado Dom Casmurro e o Memorial de Aires, então meu terceiro Machado de Assis. Foi um livro interessante, eu falei bastante sobre ele lá no vídeo, então também não quero ficar me repetindo muito, mas é um livro que tem essa personagem do homem supérfluo, homem que não fez nada e só tá ali sendo privilegiado pelo sistema e por isso pode fazer isso. E o que me surpreende é o jeito sutil com que o Machado faz uma crítica que me parece muito forte, mas isso também exige um pouco do leitor de pegar essas coisas, senão
é muito fácil com que isso passe batido também e pareça só uma memória desse cara, assim. Então, é isso. Fim do meu comentário sobre esse livro nesse vídeo, mas eu falei meia hora sobre ele, então vocês podem ver isso lá no outro vídeo. Depois disso eu também li outro livro que eu comprei no Kindle, que eu não tenho aqui, que é o Casa de Bonecas, do Heinrich Ibsen, é assim que fala? É uma peça muito interessante. A gente tem essa personagem chamada Nora e ela tá vivendo ali um pequeno drama familiar porque ela, em determinado momento, pediu um empréstimo para poder ajudar o marido não sabe que ela pediu esse empréstimo e acha que é um dinheiro que o pai dela tinha deixado para ela e tal, e ela faz grandes economias diárias e nas pequenas coisas para conseguir guardar o dinheiro e pagar isso e acabar com essa situação. Porém, o cara de quem ela pegou o dinheiro emprestado começa a ameaçar ela porque existe um problema. Esse cara trabalhava num banco e o marido da Nora acaba assumindo uma vaga de chefia nesse banco e quer demitir esse cara. Então a gente cria essa situação um pouco complicada em que ela tenta ajudar esse cara a manter o emprego, esse cara tá ameaçando de contar toda a verdade. E tem um desfecho muito interessante porque... eu não quero dar muitos spoilers, mas eu acho que a peça só se torna interessante a partir desse spoiler. Mas é o momento em que ela toma a sua narrativa para ela mesma e fala: eu não quero mais viver num sistema que me obriga a lidar com as coisas dessa maneira. E é uma peça muito interessante. Eu tenho gostado de ler peça nos últimos tempos. E, enfim, um clássico também. Vamos para a segunda autora brasileira contemporânea. Eu li o Amora, da Natália Borges Polesso, e gostei demais desse livro. É o segundo livro que eu leio da autora. Eu gostei bem mais desse do que do outro que eu li. A descrição típica desse livro é que ele é um livro sobre relações homossexuais entre mulheres, mas eu acho que essa é uma descrição muito simplista. É verdade, é um livro sobre isso. Mas o que eu mais gostei, assim, de ver é como essas relações e como os nossos amores assumem jeitos inúmeros, assim. Como existem vários jeitos de se encarar, de se viver e de se narrar amores. Então aqui a gente vai ter várias situações. A gente vai ter contos em que crianças têm que lidar pela primeira vez quando elas sabem da existência desse tipo de coisa. Quando elas estão em uma sociedade que acha que isso é errado. A gente vai ter pessoas que estão vivendo esses relacionamentos pelas primeiras vezes. A gente vai ter pessoas que já estão em relacionamentos homossexuais faz muito tempo, estão vivendo algum momento particular daquela relação. A gente assim, tem de todos os momentos possíveis desse tipo de relacionamento. A gente vai ter pessoas dentro dos relacionamentos, pessoas assistindo os relacionamentos, pessoas próximas aos relacionamentos. A gente vai ter o relacionamento entre si, tipo questões internas do relacionamento, mas a gente vai ter questões desse relacionamento e a sociedade, como é ser um casal dentro da sociedade. Então, no fim, a gente tem uma abrangência muito grande do que constitui estar num relacionamento afetivo, assim, né? Tanto as questões internas, externas, momentos de vida. Então, pra mim, ela dá conta, assim, é absurdo, assim, pra mim o que ela fez é absurdo nesse livro. E ela tem um jeito tão bom de escrever esses personagens, porque os contos são muito rápidos, então a gente passa muito pouco tempo com eles. Mas eu fiquei tão apegada e tão apaixonada e tão próxima dessas pessoas de um jeito tão rápido, que eu fiquei muito impressionada com essa capacidade dela de congregar tudo isso dos personagens em contos tão pequenos. E, assim, cada conto é um universo completamente diferente, assim, que você cai. E é maravilhoso, assim, é maravilhoso. Eu não queria que o livro acabasse. Isso existe, e assim, dentro dessa abrangência que ela consegue dar, a gente vai ter histórias muito bonitinhas e que dão aquele quentinho. A gente vai ter histórias extremamente tristes. A gente vai ter histórias que deixam a gente revoltadas de ainda existir esse preconceito, de ainda existir um problema social, porque as pessoas querem ser um casal. Então, é um livro que faz tudo isso, assim, com a gente. Ai, gente, olha... Fora esse título, é um título maravilhoso pro livro.
A edição tá linda também por dentro, tá, a gente tem sempre essas separações para os capítulos. Assim, gente, é um livro lindo. Uma das coisas que eu gostei muito de ter lido também esse ano. Não sei não, hein, gente. Eu acho que se eu tivesse gravado o meu livro de favoritos até maio, depois de ter lido esse livro, eu acho que ele teria entrado lá naquela lista, hein. Último livro, então, eu li hoje de manhã, inclusive terminei de ler hoje de manhã, que é O Leitor, do Bernhard Schlink. Esse aqui também é um livro que estava na minha estante faz tempo, essa edição saiu pela Record, eu acho que já tem uns anos, 2009. E eu conheci o filme, inclusive a capa do filme e tal, e eu acho que o filme é uma boa adaptação, assim, no sentido de... Eu acho que ele pega o espírito geral do livro, mas é uma história bastante bonita e complexa e difícil, tudo isso ao mesmo tempo, sobre o período pós-guerra e como que é para os alemães lidarem com isso de como continuar a vida depois de uma guerra. Então a gente tem o julgamento de uma pessoa que era guarda de um campo de concentração, e o jeito que a gente acompanha essa história é de um viés bastante inesperado. A gente começa então a acompanhar, nosso narrador é o Michael Berg. Ele é tipo bem piazão, 15 anos, quando ele conhece essa senhora, e eles começam a ter esse relacionamento amoroso, e a gente fica numa situação muito desconfortável, porque a gente pensa que isso é assédio, e ele não vê, e ele tá apaixonadíssimo, e ele acha que é amor. Então você tá nessa situação muito difícil, e é muito interessante o que o autor faz, porque eu acho que ele em parte põe a gente nessa situação tão difícil de testemunhar isso enquanto leitor, porque depois a gente vai começar a pensar nessa mulher que foi guarda de campo de concentração, lidando com o campo de concentração e não entendendo por que ela seria culpada, sendo que ela era só uma empregada que estava cumprindo ordens, e que dentro daquele sistema dela isso fazia sentido. E é muito louco, porque a gente quando acessa isso, a gente acompanha esse julgamento, quando o personagem que foi desse... Ai, não sei nem dar o nome, namorado dela, quando eles mantiveram essa relação, ele é estudante de direito, então eles tinham perdido o contato, e ele vai começar a acompanhar um desses processos e acaba descobrindo, encontrando ela lá. E depois a gente tem a fase adulta, que é o período quando ela já terminou a pena, e a gente tem esse momento em que o personagem também está lidando com esse passado dele de um jeito muito diferente, tentando entender o que aconteceu e tal. Então, são 3 momentos da vida, são 3 momentos de compreensão da realidade, são o que é bem interessante. E eu acho que a questão grande do livro é que é um livro desconfortável, porque tá todo mundo errado, tá todo mundo certo, você não sabe dar nome para as coisas, é um livro que tira a gente um pouco do eixo, assim. E o leitor é interessante porque ele lê coisas pra ela é analfabeta, ele tem toda essa questão de ler coisas, e é um livro que traz muito outros livros, ao mesmo tempo que a gente percebe que, apesar deles serem leitores, eles têm toda essa dificuldade de ler a narrativa da vida deles e de entender o que está acontecendo. E põe a gente, enquanto leitor desse livro, numa situação muito estranha, porque isso também está acontecendo com a gente, né? Então, ele é um livro bastante bem escrito, e bastante incômodo nesses aspectos, assim. Eu acho que é um jeito em que ele conseguiu fazer a técnica narrativa dele se alinhar muito bem com o período que ele está tentando descrever, e as questões complexas que ele está tentando descrever. E, enfim, é isso que eu consegui pensar, pelo menos agora, umas 2 horas depois de ter terminado de ler o livro. Ufa! Eu tenho falado muito nos vídeos, né, pessoal? Vocês gostam desses vídeos maiores, ou eu deveria fazer vídeos menores, talvez? Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Caso vocês já tenham lido alguma dessas coisas, me avisa o que vocês acharam nos comentários, e me contem também o que vocês leram de legal esse mês. Espero que vocês estejam bem, estejam saudáveis, fiquem em casa o máximo possível. E é isso, gente. A gente se vê em breve. Tchau, tchau.